Olá, o tema é sobre patriotismo, a importância do patriotismo no Brasil. Então, é um tema bastante interessante, bastante relevante para o contexto atual do Brasil e de todo o mundo de uma maneira geral. E a gente vai tentar discutir aqui o que precisa ser feito para montar um texto perfeito a respeito desse tema. Primeira coisa que a gente pode pensar e fazer é definir o que é patriotismo. Se no texto de apoio não tiver definido muito claramente, a gente pode definir até mesmo etimologicamente, né? Então, patriota vem de patriotes, do grego, que quer dizer filhos do mesmo pai. Ou seja, o princípio inicial mesmo do que é ser patriota é no sentido de que eu vou gostar, vou amar a minha terra, de onde eu nasci, e amar, gostar e valorizar as pessoas que são nascidas da mesma terra na qual eu nasci, que seriam os patriotas, né? Então, o patriotismo ele parte desse princípio de que eu tenho que valorizar tanto as pessoas quanto o meio em que eu nasci, o ambiente em que eu nasci, o país, a nação em que eu nasci, né? Então, basicamente é isso, e aí ao passar do tempo que foi abordando essa questão também de símbolos. Então, além de eu gostar do meu país, ter um sentimento pelo meu país e pelas pessoas, meus compatriotas, eu também vou ter um sentimento forte pelos símbolos daquele país, como a ideia de bandeira, como a ideia de hino, de brasões e outras coisas, né? Muito bem. Então é um tema, como eu falei, sobre importância. Então o que eu preciso colocar no meu texto? Eu preciso problematizar esse patriotismo, talvez a forma como ele é utilizado, talvez a forma como ele não existe, ou tentar discutir isso dentro do meu texto. Então a primeira coisa que a gente pode colocar é mostrar que por que é tão difícil a gente ser patriota no nosso país. De cara a gente já pode colocar a ideia da independência, né, do Brasil. Então, a maioria dos países colonizados por europeus tiveram como ponto principal dessa independência uma luta. E uma luta de povo, né? Então o povo precisava se unir em prol de um único benefício, de uma única vontade, e é isso que fez com que vários países aqui próximos da gente, nossos vizinhos, tivessem uma identidade nacional muito forte. A nossa dependência ela já começou com uma crise de identidade significativa, porque a gente não teve essa união do povo todos juntos tentando lutar contra um mal que seria o colonizador. Foi simplesmente o filho do colonizador que declarou essa independência. Então, de cara, a gente percebe que no processo de dependência em que os países têm essa valorização do patriotismo mais forte, no Brasil não. O Brasil praticamente ele deixou-se levar por um português para ser independente. Então, esse processo todo que você já sabe. Então, dá para colocar isso na redação. E aí é o seguinte: assim, depois que rolou essa independência, o processo de independência no Brasil, houve uma necessidade de busca por essa identidade, do que é ser brasileiro, né? Então a gente pode também falar sobre o romantismo, né, do século XIX no Brasil, em que tinham vários romances indianistas em que falavam sobre o índio como um herói e mostravam o Brasil valorizando o índio como sendo muito brasileiro e valorizando a, a floresta, a paisagem, né? Então é só lembrar daquele poema de Minhas Terras Têm Palmeiras e por aí vai. Então a gente coloca isso também como uma contextualização que existe uma busca por encontrar essa identidade nacional. Só que neste momento a gente pode falar sobre o mito da democracia racial, porque nesses romances eram muito lindos, muito linda a valorização que existia dos índios, mas na prática isso não acontecia. Na prática o índio nunca foi herói do Brasil, né? Na verdade ele era encontrado até hoje ele é visto como outra forma, né? Como que rouba a terra de nós e por aí vai, né? Então a gente pode colocar isso dentro dessa questão. E aí vem trazendo com questões históricas e você pode relacionar, por exemplo, uma das dificuldades para que esse patriotismo aconteça no Brasil é a forma como ele é relacionado. Então existe uma alienação da população sobre o conhecimento do seu próprio país. Então ele não sabe, o brasileiro médio não sabe o valor que o Brasil tem em termos de povo, em termos de cultura, em termos de sustentação como país forte como ele é, né? E tem também a questão de acabar confundindo, por exemplo, patriotismo com militarismo. Então, ao longo de muitos anos, até hoje, né, quando a gente fala sobre ser patriota, a gente relaciona aquela questão de soldados marchando e cantando o hino nacional. E acaba fazendo com que fique limitada a nossa visão a respeito do patriotismo e acabe criando um preconceito, uma aversão por boa parte dos brasileiros.
E aí, essa falta de identidade nacional relacionada a essa ligação que existe entre patriotismo e o militarismo acaba acontecendo o esvaziamento de uma população patriota, né? Dentro desse contexto também, a gente pode falar sobre a diferença entre patriotismo e nacionalismo, que é uma confusão que muitos fazem ao longo da história, né? Então, só para a gente ter claro, como eu falei, o patriotismo é o amor à pátria, é o amor ao espaço em que a pessoa nasce, é o amor às pessoas, é um sentimento, né? O nacionalismo ele parte do princípio que eu tenho um país e ele vai ser melhor do que o outro. Então o nacionalismo ele parte de uma rivalidade. É só a gente lembrar de algumas situações que foram nacionalistas, como o nazismo, o fascismo, eles têm características nacionalistas, porque o nacionalismo ele anula as diferenças. O patriotismo não, ele chama para próximo as diferenças. Então, o patriotismo, eu sendo branco, defendo o direito do negro, defendo o direito dos índios, defendo o direito das mulheres, dos gays, porque somos todos brasileiros. O nacionalista não. O nacionalista, o brasileiro, na ideia de um nacionalista, o brasileiro é um homem branco, médio, de classe média e por aí vai. Todo o resto ele não pode ter diferenças, tem que todos encaixarem a esse padrão do branco médio, por exemplo. Então, isso é essa é uma demonstração clara de como que o patriotismo ele acaba sendo mal visto. Então, muitas pessoas têm aversão porque os que se dizem patriotas, na verdade, são nacionalistas, são pessoas que querem anular essas diferenças. Então, a gente pode citar alguns exemplos, como até mesmo o lema dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos eles sempre foram a favor de um globalismo, né? E o patriotismo ele parte da ideia do globalismo, que seria o sentido de você respeitar a sua pátria, amar a sua pátria, mas respeitar a outra também. Então hoje o lema dos Estados Unidos é American First, que quer dizer o quê? Tipo, os Estados Unidos acima de qualquer coisa. Então eu vou defender o meu Estados Unidos sobre qualquer tipo de situação, né? Então essa ufania acaba fazendo com que a sociedade tenha aversão aos que se dizem patriotas. Então a gente pode colocar isso como uma confusão que rola na sociedade atual. E aí a gente pode também citar fazer uma citação, né? Adam Smith, por exemplo, defendia que o verdadeiro patriota é aquele que, apesar do amor e da defesa de sua própria pátria, também fica contente em ver o desenvolvimento das outras. E aí isso fica muito claro quando a gente vê sobre o sentimento que a gente tem de brasileiro e que a gente não se identifica como latino-americano, né? Então, em praticamente todos os países latino-americanos que tiveram outro tipo de colonização, outro tipo de independência, eles lutam pelo seu povo, pelo seu país, mas acima desse povo do país, eles lutam pelos direitos, pelo bem-estar da América Latina. Então é muito comum em músicas, em poemas, em livros, a gente vê os latinos aqui, nossos vizinhos, vangloriando a importância da Latinoamérica, da América Latina. E no Brasil existe essa separação. A gente mesmo sabendo que não tem essa identidade cultural tão forte, a gente se acha superior a eles e acaba não entendendo que patriotismo também é lutar pelos seus iguais, né? Então, querer o crescimento dos iguais. Então, essa questão ela acaba sendo muito clara quando a gente acaba vendo que o patriotismo no Brasil ele acaba sendo um patriotismo emprestado, né? É quase um nacionalismo de outros países. Dentro dessa ideia, a gente pode até falar sobre o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? Que na década de 50 disse em uma das suas crônicas que a gente não consegue vencer na vida porque a gente está sempre se julgando inferior às outras nações, né? E é basicamente isso. Quando a gente fala sobre o complexo de vira-lata, tem tudo a ver com o patriotismo. Por quê? A gente acha importante o patriotismo, vangloria as pessoas cantando hino em outros países e fazendo aquelas patriotadas, e ao mesmo tempo não valoriza o que está aqui dentro do nosso país, o que está em volta do nosso país, porque a gente acha que o que é bom é somente o que está no hemisfério norte, né? Então, esse complexo de vira-lata faz claramente com que a gente deixe de se desenvolver quanto nação, quanto povo culturalmente desenvolvido, como nós temos uma cultura forte, sólida, e que, claro, por ser um país muito grande, é muito difícil ter uma identidade única. Dentro do Brasil existem várias nações, mas a gente precisa valorizar essas várias nações e entender que todos somos brasileiros com as suas peculiaridades. E aí é o seguinte, dentro dessa ideia de complexo de vira-lata, a gente pode fazer uma outra citação. Tem um filósofo estadunidense chamado Richard Horry e que ele diz o seguinte: o orgulho nacional é para os países o que a autoestima é para os indivíduos.
ou seja, uma condição necessária para o aperfeiçoamento. Então ele acredita que se eu não sou patriota, eu não consigo desenvolver e aperfeiçoar o meu país, porque eu não vou lutar pelo bem-estar desse país. E aí, quando eu falo sobre bem-estar, é além de cantar o hino, é além de conhecer a bandeira, conhecer por que as estrelas da bandeira estão postas daquela maneira, é além de qualquer coisa relacionada às questões frias e objetivas do patriotismo. Ser patriota, segundo ele, sobre esse orgulho nacional, é uma forma de ter uma autoestima mesmo do país, né? Então, quebrar esse complexo de vira-lata é muito importante para que o país se aperfeiçoe quanto país, quanto patriota, e possa se observar que é importante, e observar como importante dentro do panorama mundial atual, né? Então a gente pode colocar isso como um problema que acaba fazendo com que a gente diminua, né, a nossa visão como um mundo, como país forte dentro do mundo e acabe deixando bem claro que até mesmo nos movimentos, nas manifestações patrióticas no Brasil, as pessoas vão lá levando bandeiras dos Estados Unidos, de Israel, da Ucrânia, valorizando símbolos que não são brasileiros e eles se dizem patriotas. Então, tudo esse reflexo de toda essa progressão histórica que aconteceu no Brasil e que, infelizmente, coincidiu com esse problema que nós estamos vendo atualmente, que é a valorização de nacionalismo, que não é o patriotismo que é o importante, que é o mais sólido, que realmente faz com que a população e o país, de uma maneira geral, cresça, né? Existem também outras situações, né? Por exemplo, outros fatores que fazem com que o patriotismo seja mal visto. A forma como ele é relacionado a outras questões, como eu falei, ao militarismo, ao nacionalismo e também a questão esportiva, né? Então a gente pode citar dentro do nosso texto como intertextualidade e falar sobre Médici, né, que foi o presidente na época da ditadura militar, do momento em que o Brasil foi tricampeão de futebol, né, em 1970. E aí ele impôs à população, através da mídia e tudo mais, a forma como que o futebol era... Eu torcer pelo futebol era eu ser patriota, né? Então, eu torcer pelo time brasileiro, eu estou torcendo para o Brasil vencer. Então, naquela época, começou a se relacionar o patriotismo somente ao futebol. Então, isso a gente traz o patriotismo sazonal que acontece. Então, somente a cada 4 anos que a gente vê bandeiras pelas cidades, por exemplo, a valorização de símbolos brasileiros, né? Então, a gente pode colocar essa contextualização, que foi uma forma de misturar o patriotismo com essa questão do nacionalismo. O nacionalismo ele é em prol de um governo, o patriotismo ele é em prol do povo, né? Então, o povo ele tem que ter esse bem-estar e ser reconhecido como um país soberano, né? Então, essa é a importância que a gente deve dar ao patriotismo dentro do país. Muito bem, então vários problemas que foram levantados, várias causas e consequências a esse problema, desse problema, e aí então a gente precisa solucionar. Como então eu soluciono um problema como este? Eu tenho que pensar que o patriotismo ele precisa estar mais em voga. Então a gente precisa falar sobre o real patriotismo. A gente precisa falar sobre a diferença entre essas coisas todas que eu falei, para que a população toda entenda-se como brasileira e se fortaleça quanto brasileiro. Então o que a gente pode colocar? Claro que a escola é muito importante, então precisa ter uma divulgação, uma discussão efetiva sobre a cultura brasileira nas escolas. Então, a gente poderia falar sobre a valorização nas escolas, sobre os símbolos nacionais, sobre a cultura nacional, sobre o povo brasileiro. Então, como a gente poderia fazer isso? A gente poderia propor, então, colocar o MEC, o Ministério da Educação, como agente para mudança no sentido de pegar algumas datas especiais, seja dia da bandeira, seja dia da proclamação, ou sei lá, qualquer dia de cultura, dia do folclore, para que a gente possa observar e falar sobre o patriotismo das escolas através de trabalhos temáticos, né, interdisciplinares, e que pudessem ser apresentados para os pais, por exemplo, em um dia, uma culminância para os pais também entender um pouco mais daquilo, para que possa desvincular esse patriotismo do militarismo e que a gente possa entender melhor sobre o que é ser patriota. Então isso é bastante importante. Uma outra coisa também que a gente pode falar sobre o governo fazer propagandas de valorização do país, né? Então, através de redes sociais, através de mídia, mostrar para a população, olha como nós somos um país rico culturalmente, a questão da natureza
no sentido geral mesmo, que o Brasil é um país de destaque no sentido de riquezas naturais, culturais, né? Então seria muito importante o governo também fazer propagandas para mostrar para a população que a gente precisa pensar como um país único, como uma unidade, para que a gente possa aperfeiçoar quanto país, para que a gente possa nos aperfeiçoarmos como país, que seria um ponto importante a ser colocado dentro dessa nossa redação.